Abre em Marcos, capítulo de número 4, e o verso de número 35, até o verso de número 41. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35, e até o verso de número 41. Glórias a Deus. Encontrando o texto, nós vamos fazer a leitura. Estou vendo alguns irmãos ainda folheando, os jovens com o seu iPhone, o seu iPad, você procura aí, né? Se você não consegue aí conectar, o telão está aqui, né? Irmã Letícia vai colocar aí, irmã Letícia, coloca aí, né? E vamos acompanhar. Glórias a Deus por isso. Todos encontraram? Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35 em diante. Logo após, nós vamos ler também ali em Mateus. Então, você fique preparado aí. Amém? Diz assim a santa e soberana palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluias. Agora abra comigo em Mateus capítulo 14, verso de número 22 em diante. Fala de uma outra passagem também em que Jesus vai tratar com seus discípulos no mar em um vento contrário. Mateus capítulo de número 14, verso de número 22. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Aleluias. E logo Jesus, estendendo a mão,
segurou-o e lhe disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluia. Toma o teu assento, por gentileza. E vamos nessa noite apreciar a palavra do Senhor mais uma vez, em que o Senhor preparou essa noite para uma palavra de vitória para você. Eu quero nessa noite ministrar subordinado ao tema tempestade. Ninguém está livre dela. Ninguém está livre de um dia mau. Ninguém está livre de passar por aflições. Ninguém está livre de passar por momentos difíceis. O dia mau ele vem, ele não está olhando endereço de ninguém, ele chega de surpresa, ele não avisa, ele não dá sinal, ele entra e entra devastando. A intenção de um temporal, de uma tempestade, é fazer com que uma embarcação venha naufragar, venha fazer essa embarcação afundar, venha fazer com que essa embarcação não venha continuar com a sua missão, com o seu alvo, com a sua direção. Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo de número 16, no verso 33, ele deixa esta palavra: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci as adversidades. Jesus é o nosso maior exemplo, e ele venceu todos os obstáculos que apresentou-se diante dele. Todas as barreiras que se apresentaram durante o ministério do Senhor, ele venceu, ele superou. Todas as barreiras que se apareceram diante de profetas e de homens que o Senhor havia escolhido para ser o seu porta-voz, eles enfrentaram a adversidade. E todos eles, com a mão do Senhor sobre eles, eles venceram os obstáculos. Eles passaram por aflições, eles passaram por dias mais, eles enfrentaram açoites, foram alguns apedrejados, foram alguns presos, mas eles venceram os obstáculos, eles não recuaram. E todo aquele que não recuou, mas que foi constante, que foi firme no Senhor, que tomou posse da palavra, que executou tudo aquilo que o Senhor disse para ele fazer, ele foi vitorioso, foi abençoado por Deus. Esses dois textos que nós lemos aqui são situações diferentes, mas a tempestade é a mesma, a adversidade é a mesma. No mar da Galileia, a palavra do Senhor nos diz, e nós lemos aqui no Evangelho de Marcos primeiro, porque cronologicamente Marcos, esse acontecimento vem primeiro do que Mateus. E aqui no primeiro acontecimento, nós encontramos aqui Jesus no barco com os seus discípulos. Eles estão indo para Gadara, para a região dos Gadarenos. E o texto nos fala que estando eles navegando, estando eles em alto mar, na verdade é um lago, e estando eles ali, surge de repente uma grande tempestade. Uma tempestade em que começa a encher o barco de água. Uma tempestade que as ondas subiam acima do barco. As ondas chocavam-se no barco. O vento muito forte, porque a tempestade estava ali.
E nós encontramos aqui nesse texto que Jesus estava na polpa do barco, dormindo, descansando em uma almofada, enquanto o barco era açoitado pelas ondas, enquanto o vento era contrário, enquanto as ondas cobriam aquela pequena embarcação. Aqueles discípulos ficaram perturbados, aqueles homens ficaram sem saber o que fazer. O barco enchia de água, ao ponto de um deles dizer: mestre, não importa a ti que venhamos perecer? Mestre, não te importa desse vendaval, desse vento, dessa tempestade está sobre nós? Eu quero dizer para você nessa noite, que mesmo sendo você escolhido do Senhor, protegido por Deus, andando com Ele, em que Ele está no barco, mesmo que talvez Ele esteja adormecido no barco, mas Ele está no barco, este teu barco não vai afundar, porque o Senhor está nele. Mas você não está livre de passar pelas aflições. Você não está livre de enfrentar este vento, esta tempestade. E aparentemente Jesus está dormindo, em que você mesmo chega a pensar: será que Jesus não está vendo isso? Será que o Senhor não se importa com o que eu estou passando? Deixa o Senhor, abre a tua mente agora, e deixa o Senhor ministrar o teu coração. Será que o Senhor não está se importando com o que eu estou sofrendo, o que eu estou vivendo, com a minha família, com o meu filho, com essa situação? Será que Jesus não está vendo isso? E a outra passagem diz que Jesus não estava dormindo e nem estava no barco. O outro texto de Mateus, capítulo 14, verso 22 em diante, que nós lemos, diz que Jesus mandou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem para o outro lado. Uma ordem. O texto diz que o Senhor deu uma ordem para eles, obrigou a eles a entrar no barco, e Jesus iria despedir a multidão. Jesus despede a multidão, eles vão para o mar, para o lago, entram no barco, estão remando. Jesus agora, depois de despedir a multidão, Jesus vai ter um momento a só, em oração, no monte. E quando Jesus termina a oração, e quando ele está indo de encontro aos seus discípulos, que já deveriam ter chegado aonde o destino deles era, porém havia um vento contrário, havia algo que estava impedindo o progresso deles chegarem no destino a qual Deus havia mandado, a qual Jesus havia dito para eles. Por quê? Porque diz o texto em Mateus 14 que o vento era contrário. O vento se levantou, o vento era contrário, e já era a quarta vigília da noite, às 3 da manhã até às 6 da manhã. Eles estavam remando, mas diz o texto que eles não saíam do lugar, porque o vento era contrário. O vento era contrário, Jesus não estava no barco, eles eram discípulos de Jesus, e agora diz o texto que aproximadamente 3:30, 4 horas, neste período das 3 às 6,
que é a quarta vigília da noite, da madrugada, Jesus vem andando sobre as águas, porque aquele que tem poder para te mudar a tua história, não há nada que ele não possa fazer para encontrar contigo. Aleluias! O texto nos diz que Jesus vem andando sobre as águas, e quando os seus discípulos de longe, eles avistam Jesus, diz o texto que eles disseram o quê? É o mestre? Não. Diz o texto que eles ficaram com medo. Diz o texto que eles ficaram apavorados. Diz o texto que eles só não correram, em outras palavras, porque eles estavam no barco, no meio de um lago. Eles olharam e disseram um para os outros: é um fantasma que está vindo. Até que Jesus então brada dizendo: não temas, sou eu, o Nazareno. Aleluia, diga glória a Deus por isso. E então Pedro toma a frente, Pedro toma a palavra, e ele diz: se és o Senhor, diga-me, me dê uma ordem para ir ter contigo. E Jesus então diz: pode vir comigo. E Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas e vai encontrar com Jesus. Aleluias. Mas nada disso impediu que eles enfrentassem a tempestade, enfrentassem o dia mau, enfrentassem a adversidade. Ser batizado nas águas não impede o cristão de passar por aflições. Falar em línguas estranhas não impede o cristão de passar por tempestade. Ser fiel ao Senhor não impede do cristão vir a chorar. Ser fiel ao Senhor não impede o cristão de passar por necessidade. Estar na igreja não impede da tempestade me alcançar. Ser um cristão não impede de ter problemas no matrimônio. Ser uma pessoa de oração não impede de você passar por aflições. Ter uma vida de jejum, ter uma vida de total entrega ao Senhor não impede o cristão de ficar doente, não impede de ter uma enfermidade. Ser um cristão não impede, eu coloquei aqui, servir ao Senhor não impede de encontrarmos com a morte. O dia mau vem. Mas eu quero aqui nessa noite dizer para você, animar você, encorajar você e dizer para você que o dia mau vem. Ele vem, porém tem um segredo para a vida de um cristão. Ele passa pelo dia mau, ele passa pela tempestade, e Jesus passa com ele, porque Jesus está no controle de todas as coisas. Ele acorda Jesus, Jesus se levanta e muda a história dele. Ou Jesus vem andando sobre as águas e muda a história dele. Mas uma coisa eu te digo: a tempestade não vai afundar o teu barco, a tempestade não vai acabar com a tua família, a tempestade não vai acabar com a tua empresa, a tempestade não vai acabar com a tua fé, com a tua crença no Senhor, com o teu acreditar em Deus, porque Ele está disposto a mudar a tua história. Aleluias. E hoje em dia nós temos ouvido falar muito de um evangelho triunfalista, um evangelho de ilusão, um evangelho em que você deve ouvir aí pela televisão, dizendo: vem para Jesus, que Jesus vai te dar um carro novo. Vem para Jesus, que Jesus vai te dar uma casa própria. Vem para Jesus, que Jesus vai te dar um emprego maravilhoso. Você é pobre, vai ficar rico do lado de Jesus.
Vem para Jesus, que Ele vai pagar o teu cartão de crédito. Vem para Jesus, que Ele vai patrocinar aquele negócio, aquele projeto que você está querendo fazer. Vem para Jesus, que não vai faltar porta aberta de emprego para você. Vem para Jesus, que você vai casar. Você vai ter, o Senhor vai encontrar para você a Rebeca, vai encontrar para você o Isaac. Só vim para Jesus. Jesus vai mudar a tua história. Não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter sequidão, não vai ter deserto. Um evangelho que está iludindo as pessoas, dizendo que andar com Jesus é só andar colhendo rosas, e é mentira. Não é verdade. Andar com Jesus é renunciar a tudo que o mundo oferece. Andar com Jesus é fazer a vontade dele e ir na contramão do mundo. O que eu quero te dizer é que não é que Jesus não possa fazer. Ele pode. Não pode? Ele pode te dar um carro novo, não pode? Ele pode não deixar faltar trabalho para você, não pode? Ele pode, com aquela menina, aquela jovem de 50 anos, o Senhor arrumar um esposo para ela, não pode? Pode. Aquela que pensou que ia morrer sem casar, Deus pode arrumar um esposo para ela. Deus pode. Deus pode dar a casa própria. Deus pode. Deus pode curar. Deus pode. Deus pode tirar da depressão. Deus pode. Deus pode fazer o dinheiro aparecer na sua conta. Deus pode. Eu creio que pode. Você crê que pode? Porém, eu não posso dizer para as pessoas que ele não vai ter luta. Se é da vontade do Senhor, Ele faz. Ele pode. Ele tem todo o poder. Ele está no controle de todas as coisas. Aquele que estava desesperado já não vai mais andar desesperado. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Jesus pode fazer todas essas coisas. Jesus pode mudar todas as histórias. Ou Ele vem de encontro a você, ou você acorda a Ele e diz: Jesus, eu estou aqui, muda a minha história. Jesus pode. E eu quero aqui passar para você alguns princípios e algo que vai levar a você a compreender quando é que eu estou em um problema e diferenciar o problema da tempestade. Está preparado? Olha para o teu irmão e diga para ele: você está preparado? Você realmente está preparado? Olha o que o apóstolo Paulo ele diz, irmãos. Em 1 Coríntios 4, verso 11, 12 e 13. Paulo ele diz assim à igreja de Corinto: até esta presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado ao ser como lixo deste mundo e como escória de todos. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 e 18. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aflição, dia mau. Então olha para o teu irmão e diga para ele assim: isso aqui somos nós. Você não está livre disso. Você não está livre disso. Então por que você vive reclamando? Então por que você vive chateado, de cabisbaixo, dizendo: isso está muito forte, eu não aguento? A Bíblia nos diz que o Senhor não dá além daquilo que nós possamos
suportar. Ele não permite uma prova além daquilo que você não possa suportar. Aleluias! Como diferenciar problema e tempestade? Existem pessoas que fazem tempestade em copo d'água. Lá em Poços de Caldas, fala essa expressão? Faz tempestade em copo d'água. Tem pessoa que o negócio é desse tamanhozinho, mas ele faz um negócio desse tamanho. Desse tamanho. É um chuvisco que diz que está caindo tempestade. Já viu isso? Mas o negócio é desse tamanhozinho. Está com a garganta inflamada e diz que não pode caminhar. Mas o que a garganta tem com as pernas? Apesar de tudo, né, o corpo sofre. Mas tem pessoas que fazem esse tipo de tempestade. Como que eu sei o que eu estou passando é tempestade? Como? Porque na tempestade, anota aí se você quiser. Porque na tempestade você perde o controle da situação. O problema não, o problema você resolve. O problema, você está ali, um problema na escola, um problema aí de um documento, você vai ali e resolve. Mas a tempestade, quando você perdeu o controle da situação, sabe que é uma tempestade? É um temporal. Algo que veio para tirar a tua paz. Isso é tempestade. Você perdeu o controle. Então, primeiro, tempestade é algo que venha tirar o meu controle. O que aconteceu com os discípulos? Nos dois textos, tanto em Mateus, tanto em Marcos, eles perderam o controle. Eles não tinham o controle. Em Marcos, eles estavam tentando pôr a água para fora. A onda era mais alta. Jesus dormindo e eles estão ali tentando tirar a água. Lá em Mateus, da mesma forma. O vento era contrário e eles não conseguiam, eles perderam o controle. Não tinham o controle. Segundo, a tempestade é uma força contrária, é maior do que a sua e que te fere muito. A tempestade é uma força contrária. Lá em Mateus, o vento era contrário. O vento não deixava eles prosseguir. Há situações que não permite você caminhar. Já passou por isso? Tem situações que você tenta e você está fazendo de tudo e você não consegue caminhar e você perde o controle. A situação é mais forte do que você. Você não tem como resolver. Já passou por isso? O tamanho é a tempestade. Tamanho é o problema que você olha e diz: não tem jeito. Não tem jeito. Terceiro, a tempestade está acima de você. E é maior do que você. A Bíblia diz que as ondas em Marcos capítulo 4, elas passavam por cima do barco. Algo que não havia possibilidade deles agirem. Tamanha era a fúria. Tamanha é a fúria do adversário para tentar impedir você de caminhar, para tentar impedir você de prosseguir. Tamanha é a fúria do inimigo para fazer com que o teu barco, a tua família, o teu projeto, a tua casa, os seus ideais venham se afundar. Por isso que o vento contrário vem para fazer o quê? Tirar a tua paz. Tirar a tua alegria, desequilibrar você, fazer você perder o controle, fazer você ficar se sentindo algo bem inferior, não é assim? A adversidade faz você sentir, faz o homem ou a mulher se sentir bem